Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Princípios de Comunicação. Sou Paulo Fernandes e veremos alguns exercícios resolvidos. Na parte de modulação, para os sinais em banda base, nós temos o sinal MT, o sinal que vai ser transmitido, o sinal original. Ele é o cosseno de ômega MT ou o cosseno de 2πf MT, que ômega MT é 2πf MT, onde a FM é a frequência que você quer transmitir, vezes T. Ele pede para determinar o sinal DSBC, DSBSC e esboçar o seu espectro, certo? Identificamos as duas bandas laterais. Vamos lá. Se for definida a modulação por tom, então o que é que ele vai ser utilizado para o meu sinal em frequência? Para o meu sinal em frequência vai ser utilizado meio. O domínio da frequência, né? Meio vezes, aqui eu tenho o delta de T, certo? F vezes FM, mais o delta de T, F mais FM. Ou seja, vai ser π vezes, vou transformar agora não apenas em frequência, mas em fase, onde ômega é 2πf, né? Então, ficaria 2π, 1 meio de π, né? Cortando π com π, vai ficar π. Em vez de 2π vai ficar apenas π, vezes o delta de ômega menos ômega m, mais o delta de ômega mais ômega m. Lembra de delta? É aquela minha função, o pulso unitário. Ok? Função impulso. O espectro da mensagem consiste em dois impulsos localizados em mais ou menos FM. Bom, ok? O espectro modulado daquela equação que foi vista pode estar aqui nessa figura, tanto na figura 1 quanto na figura 2. Aqui nós temos o espectro dela. Opa, sobe um pouquinho mais. No impulso das frequências de mais ou menos FC menos FM, mais ou menos FC mais FM, eu vou ter as duas bandas. O espectro do lado externo FC é USB. E o espectro do lado interno de FC é a minha LSB. Ok? Nesse caso, o espectro do DBS-SC não tem um componente de frequência de portadora, portanto é denominado de portadora suprimida, que pode acontecer também. No caso do domínio do tempo, para o sinal de banda MT, o cosseno de ômega T, o sinal ele tem uma fase que também é dependente do tempo. Ou seja, a minha fase DSBSC no tempo vai ser meu MT variante no tempo vezes o cosseno de ômega C de T, onde tanto a amplitude quanto a variação do meu sinal estão dependentes de T, do meu cosseno, perdão. Ok? Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter cosseno vezes cosseno, ou seja, 1 cosseno de ômega MT vezes o cosseno de ômega CT. Nós já vimos pela relação trigonométrica que isso pode ser dado por meio, vezes o cosseno de ômega C mais ômega M de T, mais cosseno de ômega C menos ômega M de T. Assim, nós podemos chegar a essa figura, onde eu vou ter os dois impulsos, tanto em FM quanto em menos FM. E eu vou ter a representação do meu sinal em LSB e em USB, tendo a amplitude máxima de 1/4 para o espectro de DSB, tá vendo? Eu vou ter ele tanto na superior quanto numa inferior, tendo a minha portadora suprimida. Tenho suprimido a minha portadora. Então, para analisar agora o misturador de frequências ou conversor de frequências usado para aturar a frequência da portadora de um sinal modulado MT cosseno de ômega CT ou de ômega CT para a frequência de ômega I, isso pode ser feito pela multiplicação de MT cosseno de ômega T por 2 cosseno do ômega misturado de T, aonde esse ômega misturado de T nada mais vai ser do que meu ômega C mais meu ômega I, ou meu ômega C menos ômega I, e a aplicação do produto a um filtro passa-faixa, deixando passar apenas uma faixa de frequências. Ok? Então eu tenho aqui essa figura. Aqui eu tenho um sinal MT cosseno de ômega CT e eu tenho o sinal 2 cosseno de ômega CT mais ou menos ômega I de T. Então boto no misturador, eu vou ter um sinal FCT e vou passar um filtro passa-faixa neles, centrado em ômega I.
Assim eu vou ter o meu mt vezes o cosseno de ômega i de t, que é o que nós temos aqui. O que é que vai ter na representação do sinal? Se escolher o ômega misturado, que é um ômega c mais um ômega i, vai se ter um mt que vai multiplicar esse ômega i de t mais um ômega mais cosseno de 2 ômega c mais ômega i vezes t. Aonde nós vamos ter, aqui está o meu ômega i, e aqui está o meu 2 ômega c menos ômega i, aqui está o 2 ômega c, e agora 2 ômega c mais ômega i. Aqui eu tenho menos ômega i, aqui eu tenho mais ômega i. E aqui está a variação da minha frequência. Okay? Onde ele vai colocar o seguinte: quando selecionamos frequência de portadura local, ômega mix, ômega c mais ômega i, a operação determinada é de conversão ascendente, que ela sobe. Quando selecionamos a portadora de ômega c menos ômega i, é a conversão descendente. Então nós temos a conversão ascendente e a conversão descendente. E aqui está meu ômega i. Vamos agora esboçar um gráfico para a forma de onda em fase de QAM de t, né? Nós vemos aqui QAM não, F de AM de t, pela modulação Mi vai ser 0,5 e Mi que vai ser igual a 1, com MT igual a B cosseno de ômega MT. Isso aqui é referido como modulação por tom. Você vai encontrar lá no livro também do LAT, onde nós já vimos também nas aulas. Aqui meu M máximo é igual a B, meu M mínimo é igual a menos B. Eu tenho uma variação de menos B a B. Substituindo no meu Mi, vai ser B menos menos B, que dá igual a B. E 2A mais B menos B, B com B corta, eu vou ter apenas A. Tudo bem? Então vou ter 2B dividido por 2A, que vai ser igual a B dividido por A. Onde B vai ser MA. E MT vai ser B cosseno de ômega T, ou seja, B substituindo B é MA cosseno de ômega MT. Então, meu φ de AM de T vai ser minha amplitude A mais MT vezes o cosseno de ômega T, que pode ser também A de 1 mais Mi cosseno de ômega T, cosseno de ômega CT, ômega MT, perdão. Aqui nós temos a representação desse sinal com Mi igual a 0,5, certo? E Mi igual a 1. E temos o somatório dele, 1 mais 0,5 cosseno de ômega t. E aqui eu tenho 1 mais cosseno de ômega t. Veja o que acontece quando a gente viu naquela amplitude A. Nós temos a amplitude A, B e a A. Olha o que acontece com a A. Ela fica muito pequena, se aproximando de zero. E isso aqui pode ter perdas na transmissão do meu sinal, como nós já vimos. Nós temos também um exemplo de um oscilador, certo? Que seria interessante que vocês fizessem também em casa. Então vamos considerar no laboratório. Considerando um oscilador Colpitts, ok? De acordo com essa figura, dimensionar o oscilador para 400 MHz, onde eu tenho uma resistência RL de 10 kΩ, tenho um L de 100 microHz e tenho uma tensão VCC de 10 volts. Uma tensão de polarização VEQ de 1 volt, certo? E a tensão do coletor no meu transistor de 10 volts. O beta do meu transistor é um ganho de 500, meu CB é praticamente zero, ele não tem uma variação de capacitância, e o meu VBE, transistor simples, 0,7 volts. Então aqui nós vamos calcular o meu VEQ igual a 1, eu tenho o meu IC, que é a tensão, que é a resistência dividida pela tensão, ou seja, de 1 mA. Tenho aqui meu R vezes I vai ser igual a minha tensão. Quem é meu R? Meu R vai ser igual a 1 kΩ. A tensão VBQ, meu VBE vai ser 1 mais o meu VBE, dá 1,7 volts. Consequentemente, minha tensão sobre a resistência VB1 vai ser de 1,7 volts, ou meu VB2, 10 menos 1,7, 8,3. Considerando esses dois VB1 e VB2 iguais e 10 vezes superior a IBQ, temos o seguinte, que meu IBQ vai ser igual a 1 mili dividido por beta, ou 2 microampere. Ok? E meu IRB1 a 20 microampere.
Meu RB2 vai ser a tensão pela corrente, ou seja, 85K, e o meu RB1, tensão pela corrente também, de 415 kΩ. Olha, como o capacitor deve estar em bypassing para a frequência de oscilação, então pode dimensioná-lo para o corte de 10 kHz. Ou seja, meu H, que é o ganho, vai ser de VT dividido por I, ou seja, 13 kΩ. H não é o ganho, perdão, é a impedância que eu posso ver no meu circuito, 13 kΩ. Minha capacitância vai ser dada por 1,45 nano, basta substituir os valores. E o capacitor de realimentação pela frequência de oscilação vai ser 1 dividido meu ômega 0,2 de C1C2 L vezes C1C2 dividido por C1 mais C2, ok? Chegando a 603 vezes 10 a sexta, 631,65 vezes 10 a sexta. E substituindo os valores, eu vou ter que a relação C2 por C1 vai ser igual a 19. Assim, eu tenho meu C1 de 1,7 nano e meu C2 de 31,7 nanofarad. E aqui está o projeto e a saída do meu circuito em tempo em milissegundos. Para saber a frequência é muito simples, basta você pegar aonde a frequência, aonde o sinal começa e o sinal termina. Então você pega, ele começa aqui em 902, ele vai se repetir aproximadamente aqui em 992.4.5, mais ou menos. 992.5 menos 990 dá 2,5 milissegundos. 1 dividido por 2,5 microsegundos, faça o cálculo e você vai ver qual é a frequência que vai ser encontrada. Agradeço a todos a participação e tenham ótimos estudos.